Chegamos no momento em que a palavra do Senhor é exposta. Abramos, pois, a Escritura Sagrada na terceira epístola de João. Terceira epístola de João, nós faremos a leitura de toda a epístola nessa manhã. Terceira epístola de João. Diz assim a Escritura Sagrada. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedeste fielmente naquilo que praticais para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher estes irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta em pena. Pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Amém. Oremos, meus irmãos. Santo Deus, a tua santa palavra foi lida, e nesse momento, quando nós desejamos escutar a tua voz, Pai, nós te rogamos que o Senhor nos ajude a concentrar. Talvez os nossos corpos ainda estejam cansados de uma semana laboriosa, talvez algum acontecimento recente, talvez uma enfermidade de um parente nos faça desconcentrar, e nós te rogamos, ó Deus, que nesse momento tão crucial para as nossas almas, que o Senhor nos torne atentos, desde o maior até o menor, e que nós possamos nos deleitar na tua santa palavra. Aponta-nos o nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, e pelo poder do teu Santo Espírito, nos faz desejar sermos mais parecidos com Ele à medida que percorremos esse texto que o Senhor nos deixou. É o que nós te rogamos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Você já percebeu como nós gostamos de perfeição? Desde da manifestação artística mais prestigiosa, mais pristina, como obras de Michelangelo, como esculturas muito bem feitas e muito bem desenhadas, até aquela reforma do seu banheiro na sua casa. Você gosta que tudo esteja perfeito. Veja você, por exemplo, dono de casa. Depois que você limpa, passa o pano na sua casa, deixa ela brilhante, aí veio o seu filho com o pé cheio de areia e de lama. O que é que você faz? Você já consegue ver, né, garoto, aquela chinela voando na sua direção. Porque a sua mãe gosta de ver a casa dela limpinha, perfeitinha. Nós gostamos de perfeição. A mesma coisa acontece com você, não é, homem? Você, quando está fazendo aquele reparo na sua casa, a água está caindo lá daquela torneira há tanto tempo, há 2 meses atrás a sua mulher pede para você trocar, e finalmente você cria coragem, compra as ferramentas, compra o material e você começa a fazer o reparo daquela torneira.
E você põe o véu da rosca, você tira tudo aquilo que poderia, porventura, estar atrapalhando no fluxo da água e recoloca tudo. E quando você liga de novo, a água do banheiro, você começa a enxergar aquelas gotinhas pingando de novo. O que é que você faz? Você deixa do jeito que estava? Não. Você vai lá, desfaz tudo o que você fez e faz de novo. Por quê? Porque você gosta de perfeição. Você gosta que as coisas funcionem de maneira adequada. Você que gosta de cozinha, é a mesma coisa assim com você. Você gosta daquela comida quando ela sai com o sabor exatamente que você experimentou lá na casa da sua avó. Você segue a receita, cumpre os ingredientes e você se esforça, se esmera ao máximo. E se não fica com o mesmo gosto, acabou o seu dia. Você fica decepcionada, talvez até por semanas, porque a gente gosta de perfeição. Agora, você já experimentou aplicar isso à igreja? Você gosta de igreja perfeita? Na verdade, a pergunta é, você já viu alguma? Quando nós olhamos para esse texto aqui, meus irmãos, na terceira epístola de João, o que nós claramente percebemos é que esse nosso desejo por perfeição, essa nossa paixão por ver as coisas perfeitinhas e organizadas e funcionando de maneira adequada, ela pode sofrer e nos trazer grande dano quando nós colocamos as expectativas na igreja. Porque a realidade é que desde o período apostólico até os períodos presentes, a igreja sempre teve problemas. A igreja sempre enfrentou dificuldades. Mesmo a presença apostólica não foi o suficiente para evitar que a igreja experimentasse dificuldades. Talvez você já esteja pensando, bom, pastor, mas então isso quer dizer que a gente simplesmente deve aceitar tudo que está ao nosso redor, aceitar os problemas que a igreja enfrenta? Não. O que esse texto vai nos ensinar nessa manhã, meus irmãos, é o que nós precisamos entender de que sempre houve dificuldades na igreja. Entretanto, nós precisamos estar alertas e precisamos estar prontos para combatê-los e superá-los. É isso que esse texto ensina para você nessa manhã. O seu desejo e a sua paixão por perfeição não vão se concretizar na igreja até o Senhor Jesus Cristo voltar. Sempre houve dificuldades na igreja. Entretanto, nós precisamos estar alertas e prontos para combatê-los e superá-los. O que nós vamos observar nesse texto aqui nessa manhã, meus irmãos, é que 4 problemas específicos estão assolando a igreja, e João aqui claramente os desvenda para nós. O primeiro problema nós veremos nos versículos de 1 a 4, que é o problema de viver a verdade com fidelidade. O problema de viver a verdade com fidelidade. Veja de novo o texto. Versículo 1, nós temos as conhecidas apresentações que são características desse tipo de literatura que está diante de nós. O presbítero se dirigindo a um homem chamado Gaio, e obviamente existe um grande debate no meio acadêmico para saber quem genuinamente é esse presbítero, se porventura é um presbítero cujo nome era João, ou se é o apóstolo João que aqui se identifica como presbítero. Me parece que a segunda opção é melhor e mais adequada com aquilo que nós já conhecemos da Escritura Sagrada. Lembrem-se, o apóstolo Pedro, no capítulo 5 da sua primeira carta, endereçando os presbíteros, se identifica como o quê? Como presbítero como eles. Portanto, não há qualquer dificuldade em nós entendermos que o apóstolo João, tendo o mesmo entendimento e a mesma mente do apóstolo Pedro, também se endereçaria a Gaio utilizando desse título, o presbítero. Que nada mais e nada menos significa aquele que está cuidando da igreja, aquele que olha por cima da igreja, aquele que tem conhecimento, ciência e preocupação como vivem os irmãos. E logo na sequência do versículo 1, o que nós percebemos é que o escritor dessa carta, o apóstolo João, expressa o seu sentimento sincero e genuíno para com esse irmão específico. Veja o texto diz: ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Se você já teve a oportunidade de observar os escritos do apóstolo João na sua segunda epístola, você vai perceber que o grande tema, o grande assunto da segunda epístola de João é que amor e verdade andam de mãos juntas. É impossível você amar e ser um mentiroso, e é impossível você desejar a verdade e você não ter amor genuíno. Amor e verdade, especialmente dentro do contexto da igreja, dentro do contexto da comunidade cristã, são duas
faces da mesmíssima moeda. A verdade promove amor e o amor se sustenta na verdade. Portanto, observe, voltando ao versículo 1, que a maneira como João se dirige a Gaio não é eu amo você de verdade. Mas ele fala que o sustentáculo, o fundamento do seu amor para com aquele querido irmão era nada mais, nada menos do que a verdade. Ele ama Gaio por causa da verdade. Mas como assim? Veja, no versículo seguinte ele vai começar a explicar, ele vai começar a debulhar isso com mais detalhe. Veja, ele diz assim, olha, faço acima de tudo votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Veja por que João ama Gaio na verdade, especialmente no versículo 3. Porque ele anda na verdade. Veja o texto. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. O motivo pelo qual o apóstolo João expressa o seu amor para com Gaio não é porque ele é um excelente administrador, não é porque ele dá suporte financeiro à igreja, não é porque existe algum tipo de relação extra-oficial entre eles, não. O motivo pelo qual João ama Gaio é porque a verdade é observável na vida de Gaio. Em outras palavras, Gaio não é um hipócrita. Gaio vive experimentalmente as verdades do Evangelho. E mais uma vez, voltando na segunda carta, você vai perceber que a verdade para João é exatamente isso, é o conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É conhecer quem Cristo é, a sua pessoa e a sua obra, e internalizar esse conhecimento. Isso é a verdade para ele. Entretanto, aqui, veja, a ênfase é que não somente Gaio conhece a verdade, obviamente isso é um pressuposto. Gaio conhece a verdade porque ele anda nela. Gaio não é um hipócrita. E perceba, esse é um dos grandes problemas da igreja, tanto no primeiro século como no século 21. Viver a verdade com fidelidade. Existem muitos entre nós que confessam o Senhor Jesus Cristo. Muitos entre nós que confessam as grandes verdades que os nossos pais nos ensinaram e registraram nos nossos documentos oficiais. Muitos que conseguem responder de cor várias perguntas do catecismo menor e até mesmo do catecismo maior. Isso tudo é muito bom e muito importante. Mas a pergunta é, será que nós podemos dizer deles que nós os amamos porque eles andam na verdade? Será que eu posso dizer isso da sua vida nessa manhã? Será que essas palavras se cumprem genuinamente no seu proceder? Veja, diferente de tantas igrejas que existem na cidade do Recife, louvado seja o Senhor pela existência dessa igreja, pela sua fidelidade às Escrituras, pela sua ênfase na verdade. Mas percebam que nós, meus irmãos, podemos ser o grande motivo pela destruição dessa igreja, se porventura conhecemos a verdade e nela não andamos. Se porventura somos abastados do conhecimento de Cristo, mas o nosso conhecimento de Cristo não é publicamente evidenciado. Vejam novamente o versículo 3. Ao ponto de que irmãos possam dar bom testemunho a respeito de nós para outros que estão distantes. E é exatamente por isso, no versículo 2, que ele roga, ele pede para que a alma dele goze de prosperidade e saúde. A semelhança de como próspera é a sua alma. Como próspera é a sua alma, meu irmão? Ao contrário dos discursos de prosperidade que marcam o baratismo do evangelho nos nossos dias, não me importa a prosperidade dos seus vencimentos, não me importa a prosperidade da sua conta bancária. A minha pergunta nessa manhã, a pergunta da Escritura Sagrada para mim e para você nessa manhã é: quão próspera é a sua alma? Você tem andado na verdade? As doutrinas que você tem aprendido diariamente e dominicalmente aqui do púlpito dessa igreja têm impactado a sua vida. Tem transformado o seu caráter, tem moldado o seu pensamento, tem feito você um marido melhor, uma esposa melhor, tem feito você um filho obediente, uma filha obediente,
Tem feito você um excelente aluno para a glória de Cristo, seja a instituição na qual você estuda, você anda na verdade, quão próspera tem sido a sua alma, meu irmão. O grande problema da igreja no primeiro século era viver a verdade com fidelidade. E o problema continua. A perfeição da igreja somente quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Sempre houve dificuldades na igreja, mas nós precisamos estar alertas para combatê-las e superá-las, e essa é uma delas. Versículo 4 nos dá uma grande motivação para nós andarmos na verdade. Sim, porque andar na verdade é difícil. Andar na verdade levanta inimigos, andar na verdade levanta críticos, andar na verdade levanta opositores. Mas veja o versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Veja, o apóstolo João aqui, mais uma vez, seguindo essa intimidade, essa linha de intimidade para com Gaio, não somente o chama de alguém amado por ele, mas agora o chama de filho. Certamente Gaio, provavelmente Gaio foi alguém que foi trazido ao evangelho, trazido à verdade pela pregação do apóstolo João. Entretanto, observe que no versículo 4, nós temos um grande incentivo para mim e para você, para vivermos na verdade com fidelidade, seja o que for que esteja diante de nós. A alegria daquele que nos gerou. Talvez você esteja dizendo, pastor, mas eu não fui gerado pelo apóstolo João. Eu não sou filho dele. E esse também não é simplesmente o ponto de João. E nem é o ponto desse texto. Percebe a semelhança da alegria do Senhor, da alegria de João? Esse texto certamente nos faz pensar e nos aponta para a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo de testemunhar a nós que somos produtos da sua cruz, produtos da sua palavra vivificadora, de andarmos dia após dia segundo os seus ensinamentos, segundo as suas direções. Você já pensou nisso? Você já pensou nessa grande motivação para mortificar o seu pecado e andar na verdade? Alegrar o seu Salvador? Ora, se João se alegrava por ver os seus filhinhos andando na verdade, quanto mais a própria verdade? Quanto mais o próprio Senhor Jesus Cristo, que prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, se alegrará ao olhar para mim e para você e nos ver caminhando firmemente nas suas palavras e nas suas promessas. Quanto mais Ele terá gozo e alegria de, depois de ter enfrentado os cravos, a ignomínia, a lança, a sepultura, ressurgir para ver pequenos cristos caminhando por essa terra. Sim, meu irmão, talvez viver na verdade seja difícil, mas a própria Escritura nessa manhã lhe dá um grande incentivo. Você quer alegrar Jesus? Você quer colocar um sorriso nos lábios do Senhor Jesus Cristo? Ande de acordo com a verdade. Ande como Ele mesmo andou. E quando a tentação lhe sobrevier, quando as estratégias de Satanás vierem sobre você, lembre-se disso. Não sucumba sob pena de você entristecer o seu Senhor. Ande na verdade com fidelidade. Esse sempre foi um problema, uma dificuldade na igreja. Nós precisamos estar alertas e precisamos combatê-lo e superá-lo. Na sequência, nos versículos de 5 a 8, nós vemos a segunda dificuldade. Veja o texto. A segunda dificuldade é suportar mensageiros com generosidade. Veja, se por um lado a igreja tem dificuldade de viver a verdade com fidelidade, a igreja também sempre teve esse grande problema com ela. Suportar mensageiros com generosidade. Veja o versículo 5, diz: Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros. O que nós percebemos no versículo 5 é que existe uma ponte, existe um link entre andar na verdade e agora João entra num exemplo prático. Como é que de uma maneira prática, de uma maneira clara,
é possível ver na vida de Gaio que ele anda na verdade? Ora, uma dessas maneiras é porque ele procede fielmente naquilo que ele pratica. Isto é, na sequência, veja, no versículo 6, o texto nos diz que Gaio faz isso com estrangeiros, e veja o texto. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Gaio praticava com fidelidade a hospitalidade. Veja, nos transportando de volta para o mundo do primeiro século, nós rapidamente vamos perceber que um dos grandes problemas, diferente dos nossos dias atuais, era aonde você se hospedaria, se porventura você estivesse numa viagem missionária. Se porventura você estivesse saindo de cidade em cidade, pregando a palavra de Deus, se porventura você estivesse até cuidando de assuntos pessoais, mas viajando por uma região geográfica em específico, o seu grande problema não seria comida, o seu grande problema não seria como chegar de um ponto a outro, o seu grande problema seria como é que eu vou descansar. Diferente dos Tulip Inns que nós temos hoje, não é? Ou até mesmo das simples pousadas, aquilo que funcionava como certas lugares de guarida para pessoas no primeiro século, geralmente não eram locais muito apropriados. As hospedarias eram famosas por roubarem os seus hóspedes, eram famosas por muitas vezes sequestrá-los na expectativa de que algum parente pagasse um resgate. Em outras palavras, se você fosse um crente no primeiro século, você teria grande dificuldade para achar um local para se hospedar, exceto se você encontrasse irmãos generosos diante de você. Irmãos que estivessem dispostos não somente a confessar Cristo com a sua boca, mas a confessar Cristo também com seus bolsos. E que estavam dispostos a sustentar e a manter mensageiros, recebendo-os em suas próprias casas. Veja que coisa extraordinária, veja o texto. Ele diz assim, no versículo 7, no versículo 6, mais uma vez. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Eles tanto eram recebidos do modo digno de Deus, como também o apóstolo João encoraja Gaio a dispensá-los, a encaminhá-los de modo digno de Deus. Tanto no seu recebimento, como também na sua despedida, eles eram generosamente tratados. Em muitos círculos é muito comum pensar que dispenseiros do evangelho nos dias de hoje abraçam votos franciscanos. Eles não precisam comer, beber, nem vestir. Eles não têm filho para cuidar, não têm esposas para sustentar. De alguma maneira, esse erro crasso romano de que o ministro, o dispenseiro do evangelho, precisa se desfazer, se despir de qualquer tipo de conforto, de qualquer tipo de benesse, se infiltrou no pensamento protestante brasileiro. De tal maneira, meus irmãos, que esse texto precisa fazer você se questionar nessa manhã. Será que esse é um dos seus problemas? Suportar mensageiros com generosidade. Veja, Gaio aqui está sendo estimulado a fazer isso. Exatamente porque essa já era em si uma grande dificuldade no primeiro século. Veja, daqui a pouquinho nós veremos no versículo 9 alguém que se recusa a dar guarida ao próprio apóstolo. Percebe, meus irmãos, a igreja não é perfeita. E esse é mais um dos problemas que nos assolam. Suportar mensageiros com generosidade. E como é que nós sabemos que eles eram mensageiros? Veja na sequência. Versículo 7, ele diz assim: pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Veja, o motivo pelo qual esses homens estavam marchando, estavam viajando de cidade em cidade, era por causa do nome.
A sua função, a sua missão era espalhar o nome. De quem? Do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Perceba mais uma vez, o que o texto nos aponta, o que o texto nos direciona, é de que Gaio está sendo aqui fortemente estimulado para que ele suporte mensageiros do Evangelho com toda a generosidade. Eu sei que esse é um assunto tabu nas igrejas. Mas, infelizmente, nós precisamos tratar dele, porque a Bíblia trata dele. Falar de ofertas e dízimos, e se você nos visita nessa manhã, saiba que eu também sou um pregador visitante. Então, essa não é a tônica dessa igreja. Entretanto, quando nós trazemos esse assunto a lume, parece que existe uma certa dificuldade de falar sobre ele, como se as Escrituras não tratassem sobre isso. E a minha pergunta para você nessa manhã, que flui naturalmente desse texto, é se você tem suportado com generosidade os mensageiros do Evangelho. Essa tem sido a sua marca. Você tem lutado com isso. Você tem servido ao Senhor, tanto com a sua vida, como também com os seus bens. Tem sido sua preocupação saber se o mensageiro desta igreja tem sido fielmente sustentado. Tem tido as suas necessidades supridas. Tem sido uma preocupação sua o sustento de outros mensageiros do Evangelho, suportando missionários, mantendo-os vivos no campo. Eles estão lá por causa do nome. E as Escrituras nos dizem nessa manhã, veja o versículo 8 mais uma vez, veja o imperativo, nós devemos acolher esses irmãos. O imperativo continua. O imperativo continua ecoando ao longo dos séculos. E chega a nós aqui no século 21. E se nós, porventura, não nos encaixamos nesse padrão e nesse grande estímulo que Gaio escuta do grande presbítero, certamente nós devemos corar de vergonha nessa manhã. Porque nós estamos sucumbindo a esse segundo problema que assola a igreja. O problema de suportar mensageiros com generosidade. Você quer um incentivo? Você quer um incentivo para ofertar com generosidade na igreja? Você quer um incentivo para genuinamente se preocupar e se certificar de que mensageiros estão sendo sustentados com generosidade? Veja o finalzinho do versículo 8. Porque quando você faz isso, você se torna cooperador da verdade. João volta para o seu assunto mais precioso, a verdade. O conhecimento do Senhor Jesus Cristo e a aplicação desse conhecimento em cada área da nossa vida. Quando você coopera com generosidade, diz o texto, você se torna cooperador da verdade. Talvez esse seja um dos seus grandes problemas aqui nessa manhã. Você ama o Evangelho, mas talvez você se sinta tímido demais, incapaz demais. Talvez você não se sinta nem capacitado o suficiente para comunicar o Evangelho de uma maneira pública, de uma maneira extensiva e ostensiva. Mas essa manhã a Escritura lhe lembra do que você pode fazer. Talvez o Senhor não tenha te dado o dom da oratória, talvez o Senhor não tenha te dado o dom do ensino, mas você pode se tornar cooperador da verdade quando você suporta mensageiros com generosidade. Esse era o segundo problema que afetava a igreja e que continua afetando a nossa igreja. Porque sempre houve dificuldades na igreja, meus irmãos. Entretanto, nós precisamos estar alerta para essas dificuldades. Precisamos combatê-las e superá-las. Veja, dos versículos de 9 a 12, nós vemos o terceiro problema, que é o problema de caminhar com a liderança em submissão. Veja, o texto diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. O que nós temos aqui é o problema descrito diante de nós. Diótrefes, que porventura em algum momento foi um líder da igreja, agora se opõe à autoridade apostólica de João, não o recebendo e não recebendo também as suas comunicações. Sabe, eu escuto muitas pessoas falando de como seria bom se nós voltássemos à igreja apostólica, à igreja primitiva.
como se aquela igreja fosse perfeita. Mas, mais uma vez, eu chamo a sua atenção para o fato de que nem mesmo a presença dos apóstolos, aqueles que estiveram imediatamente em contato com o Senhor Jesus Cristo, foi capaz de fazer com que não tivesse problemas na igreja. Diótrefes se move contra a autoridade apostólica. Parece que Diótrefes é movido por algum tipo de ganância por poder. E veja, ele não somente se opõe a João. O versículo 9 nos faz entender que ele se opunha a João e se opunha às suas instruções. Aquilo que João queria comunicar e escrever às igrejas não eram entregues a Diótrefes, não eram entregues a eles, porque Diótrefes se opunha. Diótrefes não era submisso à autoridade apostólica. A autoridade de João, como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, já certamente havia se firmado e se estabelecido na igreja, todos os conheciam, todos sabiam que ele era aquele que havia reclinado a sua cabeça nos ombros do Senhor Jesus Cristo naquela última ceia, todos sabiam que ele era aquele de quem o Senhor Jesus Cristo disse a Pedro: que te importa o que vai acontecer com ele? Você seja fiel. Se ele for viver, se for para ele viver até que eu volte, até o fim do mundo, o que te importa isso? Seja você fiel. Entretanto, mesmo sabendo da posição de João, da autoridade de João, mesmo sabendo da autoridade dos seus escritos, Diótrefes se opõe à autoridade apostólica. Diótrefes encarna esse terceiro e terrível problema, que é caminhar com a liderança em submissão. E sabe, meus irmãos, esse não é um problema diferente dos nossos dias. A igreja continua sendo assolada por aqueles Diótrefes modernos. Veja, os Diótrefes modernos agora, eles se demonstram, eles se apresentam, não necessariamente se opondo publicamente aos ensinos daqueles que ministram perante a igreja, mas se opondo veladamente. Depois de escutarem um sermão, cujas aplicações não lhe foram muito confortáveis, eles saem da igreja e começam a criticar e a falar mal e a difamar o ministro da palavra que fielmente proclamou aquilo que Deus registrou nas Sagradas Escrituras. Os Diótrefes modernos são aqueles que não necessariamente se opõem verbalmente, mas se opõem na sua vida. São aqueles que escutam domingo após domingo a mesma mensagem, a mesma aplicação, as mesmas exigências de Deus para a transformação da sua vida, as mesmas instruções, mas eles continuam mortos, inertes. Não há mudança. Pessoas que enfrentam depressão nunca se alegram com as grandes conquistas do Senhor Jesus Cristo. Elas permanecem na sua depressão. Pessoas que têm problema com autoridade continuam tendo os mesmos. Pessoas que têm problemas com ira continuam estourando com facilidade. Domingo após domingo, elas escutam as aplicações e as instruções e os ensinamentos. Entretanto, os seus corações duros e de pedra fazem com que elas sejam Diótrefes modernos, se opondo à liderança que o Senhor levantou na igreja. Esse é o terceiro problema. Caminhar com a liderança em submissão. Como é que esse problema pode ser resolvido? Veja o versículo 10. O primeiro é que esses que se opõem precisam ser desmascarados publicamente. Veja o texto. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. Proferiram contra nós palavras maliciosas. A primeira coisa que o apóstolo João diz que vai fazer com Diótrefes é desmascará-lo publicamente. Eu vou dizer tintim por tintim o que é que Diótrefes está fazendo. Se eu for aí, eu vou fazer com que todo mundo saiba aquilo que ele faz e aquilo que ele é. Na sequência, veja, existe uma segunda atitude. Ele diz: e não satisfeitos com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Veja, mais uma vez, voltando para a parte A do versículo 10. Além de desmascarar, de lembrar as obras que ele pratica, ele certamente mostrará
através das próprias palavras maliciosas ditas pelo Diótrefes, aquilo que ele tem intentado contra a autoridade apostólica. Em outras palavras, haverá um tipo de desmascaramento público, mas haverá também um tipo de combate, de contrariedade pública. Em outras palavras, Diótrefes, aquele que tenta tirar irmãos do seio e da comunhão da igreja, aquele que se opõe à autoridade apostólica, aquele que não caminha com a liderança em submissão, será desmascarado e contrariado publicamente. Mas como é que nós podemos reagir? Além dessas atitudes mais enérgicas, mais imediatas, veja, na sequência o texto diz que nós devemos fazer exatamente o oposto. Versículo 11, ele diz assim para Gaio: amado, não imites o que é mal. Não faça isso. Não seja um Diótrefes. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. João aqui volta para um tema muito comum nas suas cartas, que é a ideia de profissão, de confissão ser congruente com a sua prática. Aquele que confessa ao filho, ele vive de maneira X, mas aquele que vive de maneira Y e ainda insiste em confessar o filho é mentiroso e a verdade não habita nele. Esse é um tema constante em 1 João, e aqui ele aplica isso de uma maneira clara a Gaio, dizendo: não imite Diótrefes, antes pelo contrário. Como conheço o seu proceder, como você conhece ao Senhor, aquele que pratica o bem declara a sua procedência. Faça o oposto. O mesmo no versículo 12 é dito a respeito de um outro personagem chamado Demétrio. Veja, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Existe aqui entre os acadêmicos um grande debate a respeito de quem é Demétrio. Entretanto, me parece que a melhor explicação é que Demétrio é exatamente alguém que se opõe a Diótrefes, que ocupa um lugar de liderança na igreja, entretanto, mas que Gaio não sabe quem é. Gaio está precisando de algum certo tipo de referência. E no intuito de dar boas referências acerca de Demétrio, o apóstolo João se utiliza desse contexto de sua carta e diz: olha, contrário de Diótrefes, em Demétrio você pode confiar. Porque todos lhe dão bom testemunho, até a própria verdade. Percebe? O antídoto para caminhar com a liderança em submissão. O antídoto para a oposição e a insubmissão para com as autoridades que Deus levantou na igreja é caminhar na verdade. Se porventura a liderança caminha na verdade, os membros caminham na verdade, elas estarão harmoniosamente se relacionando sempre. Não haverá problemas entre elas. Porque ambas habitam na verdade e ambas buscam a verdade. Caminhar com a liderança em submissão pode ser experimentado quando todos nós andamos na verdade. Viver a verdade com fidelidade, suportar mensageiros com generosidade, caminhar com a liderança em submissão são todos problemas dificuldades que sempre existiram na igreja, meus irmãos, e nós precisamos estar alerta para eles. Precisamos combatê-lo. Precisamos superá-los. Na parte final do texto, o que nós percebemos é uma quarta e última dificuldade. Veja, o texto diz: muitas coisas tinhas que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta em pena, pois em breve espero ver-te, e então conversaremos de viva voz. Existe uma grande discussão se o apóstolo João aqui estaria expressando uma expectativa ou uma certeza. E de fato é muito difícil para nós, mesmo através da análise da gramática grega, chegarmos a uma conclusão específica, a uma conclusão precisa nesse debate. Mas tem uma coisa aqui que a leitura simples da própria língua portuguesa desse texto não permite que nós neguemos. E é o fato de que
João deseja ardentemente ver esse irmão. Veja, ele já havia expressado o seu amor logo no início da carta, e ele conclui agora com esse tom amoroso, ardente, característico do apóstolo, que é conhecido como o apóstolo do amor. Ele tem o desejo de estar presente no meio da igreja. E percebe, meus irmãos, esse é o quarto problema que sempre assolou a igreja e continua assolando. É a ausência de amor corporativo no meio daqueles que se identificam como redimidos pelo Senhor Jesus. O quarto problema é viver na igreja com extremo amor. E uma das maneiras como nós podemos evidenciar e experimentar esse extremo amor que caracteriza a vida da igreja é o desejo de estar presente na igreja. Vir à igreja não se torna uma atividade obrigatória, bater o cartão, fazer algo através da qual eu vou mostrar para as pessoas que eu estou fazendo aquilo que me é obrigado. Não, existe um desejo ardente, uma expectativa que queima o coração de João de estar presente, de ver Gaio e conversar com ele viva voz. Mas veja, na sequência ele diz o seguinte: nessa ausência, enquanto eu não chego aí, ele diz: a paz seja contigo. O desejo é que paz abunde com Gaio. Ora, basta nós analisarmos de uma maneira mais precisa, de uma maneira mais demorada, a teologia do apóstolo João ao longo de suas cartas e do seu evangelho, para nós entendermos que aqui há uma clara referência à obra do Espírito Santo de Deus. Ele é o agente da paz. Ele é aquele que genuinamente comunica a paz de Cristo para todos aqueles que são salvos e remidos pela cruz do Salvador. Em outras palavras, dentro da teologia do apóstolo João, quando ele deseja que a paz seja contigo, ele está desejando que o Espírito Santo de Deus, que somente ele pode comunicar a paz que existe no Cristo somente, possa genuinamente estar com aquele irmão. Percebe essa segunda demonstração desses entranhados afetos de misericórdia que precisam caracterizar a vida dos crentes? Não somente o desejo de estar presente, mas a oração constante para que nossos irmãos abundem na paz do Espírito e na unção do Espírito. Veja na sequência. Veja a linguagem afetuosa que é utilizada no final da carta. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. É óbvio que João aqui está falando de pessoas que lhe são íntimas, mas também é óbvio que ele está falando de pessoas que são suas ovelhas. Mas ele trata as suas ovelhas assim como o seu Salvador o tratou. Lembra-se quando o Senhor Jesus Cristo disse que vós sois meus amigos, quando fazeis o que eu vos mando. Existe essa relação de terno afeto e de amizade, de amor genuíno, ao ponto agora dela ser expressada com todas as palavras, de tal maneira que os amigos daqui saúdam você, e os meus amigos, um por um, que estão do seu lado, saúde-os por mim, pelo nome. É essa a característica dessa igreja. Os crentes que congregam na Igreja Presbiteriana da Aliança, eles vivem na igreja com extremo amor. Eles se conhecem cada um nome por nome. Eles chamam um aos outros de amigos. Eles são aqueles que fazem o coração um dos outros arder de desejo de estar na presença dominicalmente, não porque é algum tipo de obrigação estar na igreja, mas porque é um prazer ver o rosto do Senhor Jesus Cristo espelhado no seu rosto, você que é redimido do Senhor Jesus e que aquece o meu coração com o amor de Cristo que habita em você. Essa é a sua realidade, meu irmão.
Ou será que você foi tomado por esse problema que assola a igreja há séculos? Viver na igreja sem amor, sem nenhum tipo de bem-querer e de ternos afetos por aqueles a quem o Senhor Jesus Cristo também salvou. Percebe, esse é um problema que assolou a igreja durante o tempo da sua existência, até hoje. Entretanto, nós precisamos estar alertas para combatê-lo e superá-los. Nós precisamos ser mais do que estranhos que se encontram dominicalmente para prestar culto ao grande Deus. Sim, meus irmãos, nós precisamos ser aqueles que chamamos uns aos outros de amigos e que chamamos ao Senhor Jesus Cristo, nosso supremo amigo, aquele que nos une com o seu sangue, com o seu espírito, com a sua obra salvadora. Esses ternos afetos de misericórdia precisam genuinamente caracterizar as nossas vidas sob pena de nós sucumbirmos a esse terrível problema que assolou a igreja desde o seu fundamento. Que seja inadmissível para mim e para você sairmos das nossas igrejas sem conhecermos aqueles que se congregam conosco todos os dias. Que seja inadmissível para mim e para você sairmos da igreja sem cumprimentar aqueles que nos visitam e sem externar amor e alegria e afeto por aqueles que se congregam conosco dominicalmente. Porque a grande característica da igreja é viver corporativamente com extremo amor. Nós gostamos de perfeição, mas perfeição só será atingida quando o Senhor Jesus Cristo retornar. Sim, como nós lemos lá em 1 Reis hoje, quando ele voltar, de Dan até Berseba reinará paz. Cada gota de pecado que habita em nós será extirpada para todo sempre. Nunca mais lutaremos com os nossos egoísmos, com as nossas inconsistências, com as nossas grosserias, com a nossa indiferença. Mas até lá, os problemas que existem na igreja são um reflexo dos pecadores que aqui congregam. E nós precisamos estar alertas para eles. Nós precisamos estar prontos para combatê-los. Nós precisamos estar dispostos no amor de Cristo e no poder do Espírito para superá-los. Nós precisamos estar desejosos, meus irmãos, de viver a verdade com fidelidade. Nós precisamos estar genuinamente desejosos de suportar mensageiros com generosidade. O nosso coração precisa arder para caminhar com a liderança dessa igreja em submissão, não sendo diótrefes, não nos opondo, mas ouvindo e abraçando aquilo que nos é instruído. E nós precisamos ter as nossas almas desejosas de viver na igreja com extremo amor. Que essa seja a sua luta. E que em nome de Cristo você genuinamente possa lutá-la. E junto com seus irmãos, promover uma igreja que não é perfeita, mas que se aproxima cada vez mais da pessoa e do caráter do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe, meus irmãos, e nos faça cada dia mais uma igreja mais e mais pura, para a glória do seu nome. Vamos orar? Senhor Deus, nós graças te damos pela tua santa palavra. Obrigado porque o Senhor nos alerta a respeito das dificuldades que sempre assolaram a igreja. Essa carta nos mostra essas dificuldades que sempre lutaram contra o teu povo, mesmo no período apostólico. Portanto, ó Senhor, não nos deixa, ó Deus, nos perder no falso sonho de que a igreja primitiva é que era a boa. Antes nos acorda, ó Deus, nos desperta para as grandes dificuldades que sempre habitarão no nosso meio e que sempre precisarão ser combatidas em nome de Cristo e no poder do teu Espírito. Ó Deus, a nossa oração nessa manhã é que tu nos faças genuinamente viver a verdade com fidelidade. Livra-nos da inconstância, da hipocrisia. Livra-nos, ó Senhor, do mau testemunho. Antes, ó Deus, pelo poder do teu Santo Espírito, que o Senhor nos faça andar por esse mundo assim como Cristo andou. Ó Deus, livra-nos de sermos sovinas. Livra-nos de sermos aqueles que se preocupam somente com o seu próprio ventre. Antes, ó Deus, motiva-nos a suportar mensageiros com generosidade, recebendo e dispensando aqueles que são enviados pelo nome,
com generosidade, para que sejamos também cooperadores do Evangelho. Ajuda-nos, ó Senhor, apesar dos nossos corações rebeldes, prontos para questionar, ajuda-nos a caminharmos em submissão com os líderes que o Senhor levantou no nosso meio, não nos opondo aos seus ensinamentos, mas sendo a Tua palavra que nós nos curvemos a eles e nos submetamos a eles como ao Senhor. E, ó Deus, livra-nos da indiferença. Livra-nos de uma vida cristã morta e fria. Antes, dá-nos ternos afetos, calorosos sentimentos uns pelos outros. E que aqui, neste salão, estejam genuinamente aqueles que são nossos amigos. É o que nós te rogamos, Pai, no nome de Jesus. Amém.